E aí, meus irmãos, e aí, gente, Deus abençoe a todos. Paz do Senhor Jesus, boa noite. Paz do Senhor Douglas Gomes, Deus abençoe, meu irmão, tudo bem? Feliz ano novo aí para vocês e para a família. Deus abençoe, irmã Silmara, paz do Senhor. Feliz ano novo, meu irmão, para vocês, para todo o pessoal aí para sua família e para todo o pessoal aí de Astorga. Deus abençoe vocês poderosamente, que seja um ano cheio da graça, do favor e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Tivemos um ano aí bem difícil, bem atípico, mas é assim mesmo. Deus abençoe Alisson Santos, nosso amigo. Feliz ano novo, meu irmão, para você também, para sua esposa, seu filhinho, para sua família, seu pai, sua mãe, toda a família aí, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, meus irmãos, sejam bem-vindos. Meu amigo, evangelista Bruno Pina, é nome de gente importante, viu, Pina? Pregador da palavra do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, meu irmão, Pai do Senhor, feliz ano novo. Deus abençoe. Você colocou um apelido aí muito forte para mim, viu, Bruno Pina? Deus abençoe. Edmar Braga, nossa ovelha, Deus abençoe, querido. Grande abraço para você e toda a família. Feliz ano novo. Deus abençoe poderosamente. Pessoal da Ademissão Rolândia está aí conectado também. Deus abençoe. Nós estivemos aí esses dias no aniversário do presidente, do pastor Lomba, pastor Daniel Lomba, nosso amigo, paizão. E também do vice-presidente do campo, pastor Geraldo. Nós tivemos em uma semana 2 vezes aí. Que bênção. Meus irmãos, vão chegando. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para você refletir, para você mastigar e ruminar o ano inteiro. Diego Braga. Deus abençoe, Diego. Pai do Senhor, meu irmão, feliz ano novo para você, para sua família. Fiquei feliz em ver aí a sua agenda. Que Deus continue, meu irmão, te abençoando poderosamente, viu? Esses são os votos e a minha oração sincera, que Deus te encha de graça, de fervor da palavra e te levante poderosamente como tem levantado, tá? Deus abençoe. Tem mais gente chegando aí. Você que já está chegando, querido, nós vamos trazer aqui uma palavra rápida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Eu tenho uma palavra de Deus. A minha amiga Kátia Portela. Paz do Senhor, minha amiga, Deus abençoe. Feliz ano novo para você, para toda a sua família. Tive o prazer de trabalhar com a Kátia Portela, no Grupo Central, em 2009. Faz um tempinho já, hein, Kátia? Mas Deus abençoe, Portela. Feliz por você estar aqui também, tá? Um ano repleto de bênção, saúde e graça de Deus. Irmão, quem puder ir compartilhar essa live, tá? Por favor, faça isso, porque eu tenho certeza que essa palavra vai atingir muitos corações. Afinal de contas, nós tivemos um ano, como eu já disse, atípico, bem complicado, bem complexo, mas nós não podemos permitir que as circunstâncias adversas que nos cercam, elas atrofiem a nossa fé, a nossa visão e a nossa disposição em continuar avançando em nome de Jesus. Então, eu quero estimular você e edificar você através da palavra para você avançar e ir além em nome de Jesus. Gênesis capítulo 15,
versículos do 1 ao 6. Gênesis capítulo 15, versículos do 1 ao 6. Então você que pode, abre a sua Bíblia comigo, por favor. Aí onde você está, na sua casa, ou na casa de algum amigo, de algum parente, de algum familiar, junto com a sua família, junte a sua família e vamos refletir na palavra de Deus. Realmente todo dia 1º do ano eu faço isso e Deus tem me tocado em um texto, em uma palavra, para eu declarar ao seu coração em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 15, versículos do 1 ao 6. Eu vou lendo aqui, tá? Eu vou lendo aqui. Eu vou utilizar uma versão chamada ARC, tá? Almeida Revista Corrigida, que é a que nós usamos muito, mas nós vamos também utilizar uma em paralelo aqui, que é a ARA, Almeida Revista Atualizada. Então vamos lá, meus irmãos. Gênesis capítulo 15, versículos do 1 ao 6, diz assim: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? É uma pergunta que ele faz. Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, isto é, a Abrão, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. O versículo 5 diz: Então o levou e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência ou semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. E creu ele no Senhor, e foi imputado isto por justiça. Queridos, nós acabamos de ler nesse instante um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e por que não dizer do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é conhecido como o livro do princípio, do início, e aqui nós temos o início, literalmente, de todas as coisas. O capítulo 15 de Gênesis é um capítulo que reserva-nos muitas lições. É um capítulo composto de 21 versículos e nos ensina muito, mas muito mesmo. Eu tenho o costume de ler o texto e sempre pontuar para compreendê-lo melhor, ou seja, analisando e extraindo as lições que estão pertinentes no texto. A ideia desta simples reflexão não é fazer uma exegese, não é trabalhar aqui com muita precisão a exegese do texto, mas apenas de lançar luz na sua mente e fogo no seu coração através das lições contidas nesse texto. Obviamente que não distantes da exegese e também da interpretação cabal do texto. Mas nós vamos utilizar algumas lições básicas que estão claras no texto e que podem ampliar a sua visão, a sua vida, o seu progresso nesse ano de 2021. Queridos, nós vivemos dias difíceis e ainda estamos vivendo dias cruciais. É verdade que nós estamos numa arrancada rumo ao céu de glória.
rumo a viver as maiores realizações que um cristão deve viver, que é gozar literalmente da presença magnífica, extraordinária e, por que não dizer, estupenda do Senhor Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 2, diz que nós haveremos de vê-lo como ele é. Mas enquanto isso não chega, nós precisamos ter a ideia aclarada de que devemos viver de maneira mais expressiva para gozar de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Então hoje eu quero, em nome de Jesus, através da palavra de Deus, lançar uma palavra profética através, ou calçado pela Bíblia, ao teu coração e ao coração da tua família. Então vamos lá. Gente, o personagem principal de Gênesis 15 não é Abrão, é o próprio Deus. Pastor, explica. Vamos lá. Os versículos 1 e 4, nós temos a palavra de Deus. O versículo 1, nós temos ainda a revelação de Deus. Por quê? Porque o texto diz que ele falou com Abrão em visão. Então veja que há aí, além da comunicação de Deus, há uma revelação. Deus se revelou a Abrão em uma visão. Deus abençoe pastor Misael, pastora Érica de Sarandi. Vocês são bênçãos de Deus, amigos. Deus abençoe. Feliz ano novo para vocês, tá, queridos? E para toda a igreja do Jardim São Paulo. Deus abençoe. Então veja que o personagem principal deste capítulo é Deus. Ele é o Deus que fala. Nós vemos isso no versículo 1 e 4, quando o texto usa veio a palavra do Senhor. Ele é o Deus que se revela. O versículo 1 ainda diz em visão, isto é, ele se revelou por meio da palavra. Nós temos o Deus que dirige, o versículo 5, levou para fora. Nós temos o Deus que promete, o versículo 5, e consequentemente confirma e cumpre as promessas que ele faz. Então nós temos o Deus que fala, o Deus que se revela, o Deus que dirige, o Deus que promete e o Deus que cumpre. O Deus que fala, versos 1 e 4. O Deus que se revela, o versículo 1. O Deus que dirige, o versículo 5, a parte A. O Deus que promete, olha para os céus, conta as estrelas, se a pode contar, e é o Deus que confirma, assim será a tua semente. Isso tudo no verso 5. Mas antes de tudo acontecer, ou antes de tudo isso se desenvolver, nós precisamos entender como que essas promessas e a ampliação da nossa visão pode aumentar, pode crescer, como a de Abrão também cresceu. Então vamos lá. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto está exatamente no versículo 1. O texto começa dizendo assim, ó, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Vou repetir. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. A Bíblia é magnífica, é extraordinária. O texto começa assim, queridos, ó, depois destas coisas. Ou conforme a versão ARA, como eu disse a vocês, ia fazer um paralelo, ela diz assim, ó, depois destes acontecimentos. Que acontecimentos? Obviamente, se a interpretação bíblica, os acontecimentos que aconteceram no capítulo 14, quando houve guerra, quando Abraão se reuniu para resgatar o seu sobrinho Ló. Então, depois destes acontecimentos, Deus falou com Abraão. Mas veja só, a primeira lição que a gente aprende é o Deus que fala, e fala muito bem. Veja, depois dos acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Então veja, queridos, que nós temos aqui a origem da palavra do Senhor. Nós temos a movimentação da palavra, veio, então houve um deslocamento da palavra. Nós temos a revelação de Deus por meio da palavra, veio a palavra do Senhor a Abrão
em visão, então Deus se revelou a Abraão por meio da palavra, e nós temos o alvo da palavra, Abraão. Então nós temos a origem, a movimentação, a revelação e o alvo da palavra. Vou repetir, nós temos a origem, é de Deus, nós temos a movimentação, ela veio ao encontro de Abraão, nós temos a revelação, Deus falou com Abraão pela palavra, mas em visão, e nós temos o alvo da palavra, foi atingir a mente, o coração e a vida de Abraão. Obviamente nós já aprendemos que Deus é o Deus que fala. Agora veja, depois destas coisas, ele falou. Sabe o que eu aprendo? Deus fala antes das coisas acontecer. Deus fala quando as coisas estão acontecendo. E Deus continua falando quando as coisas deixam de acontecer. Capítulo 12, versículo 1 de Gênesis, o texto diz: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então veja, antes das coisas acontecerem na vida de Abrão, Deus já estava falando. Quando as coisas começaram a acontecer na vida de Abrão, Deus continuou falando. Gênesis capítulo 12, versículo 7. E apareceu ao Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei a esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecer. Então veja, Deus é o Deus que fala antes das coisas acontecerem, Deus é o Deus que fala quando as coisas estão acontecendo, e Ele é o Deus que depois que as coisas deixam de acontecer, Ele continua falando. Sabe o que eu aprendo? Antes da pandemia, Deus estava falando, meu irmão. Durante a pandemia, Deus continua falando, meu irmão. E quando acabar a pandemia, Deus continuará falando. Por quê? Porque Ele é o Deus que fala. Ele é o Deus extraordinário, que expressa-se. Deus não é um Deus calado, não é um Deus mudo, não é um Deus emudecido, não é um Deus sem voz, não é um Deus sem expressão. Deus é um Deus que fala muito bem, fala com vivacidade, fala com eficácia, fala com perspicácia, fala com exuberância, fala com eloquência. Então o nosso Deus é o Deus que fala. Pastor, prova que Ele é o Deus que fala? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 3, o texto diz assim, ó, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, isso é uma prova de que a sua voz é uma voz que cria. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então veja que Ele é o Deus, literalmente, que fala. Êxodo capítulo 34, versículo de número 1. Estão lembrados desse texto? Quando o Senhor falou com Moisés, e a seguinte expressão foi direta. Então disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Moisés, lavra-te duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu as escrevereis. As mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Ou seja, disse o Senhor a Moisés. Então ele é o Deus que fala. Lembra do Salmo 29? Eu acho formidável, fantástico o Salmo 29. Melhor do que o da Rede Globo 1 milhão de vezes. O texto diz assim, no Salmo 29, verso 3. Ouve-se a sua voz sobre as águas, troveja o Deus da glória. Ouve-se a sua voz sobre as águas. Que voz, aleluia. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Olha a sequência do texto. A voz do Senhor, verso 4, parte A, é poderosa. O 4, parte B. A voz do Senhor é cheia de majestade. Olha o 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor, versículo 7, separa labaredas de fogo. Gente, fogo é uma coisa. Labareda é aquela bolazinha amarela quase invisível. A voz de Deus é tão estridente, tão grandiosa, tão expressiva, que quando ela fala, ela faz o monte Sinai tremer. Mas ela se torna tão fina que ela é capaz de separar. Ela entra no meio daquela bolinha amarela e separa labaredas de fogo. Esta
é a grandiosidade da voz do Senhor. O verso 8 do Salmo 29 diz: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Olha o 9. A voz do Senhor faz as costas parir e desnunda as brenhas. Eu acho extraordinária essa expressão quando o texto diz desnunda as brenhas. A palavra brenha aí dá a ideia de uma mata fechada e alta. Se a gente fizer uma pesquisa mais apurada, nós podemos comprovar que existem muitas matas virgens que não foram exploradas. Eu poderia dar um exemplo aqui, claro, da nossa aqui no país, a Amazônia, né, que não foi explorada ainda e com certeza não é. Então existem coisas que não foi explorada. Então a voz do Senhor é tão extraordinária que ela desnunda as brenhas. O que é? Ela abre caminho no meio de uma mata impenetrável. A voz de Deus é tão grande que quando ela ecoa da eternidade, a mata reconhece e diz: abre alas, porque lá vem a voz do Criador e abre, e a voz do nosso Deus passa. Esta é a voz que vai falar ao teu coração durante 2021, meu irmão. Esta é a voz que vai continuar falando contigo, alegrando o teu coração e movendo a tua vida. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo é logos, logos no grego é palavra ou revelação, mas a forma mais cabal de usar é palavra. Então no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra é o próprio Deus. Lembra de Hebreus capítulo 1, versículo 1? Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras e de várias formas aos pais, aos filhos, falou-nos nesses últimos dias através do Filho. Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus que fala intensamente, Ele é o Deus que fala diversificadamente, Ele é o Deus que fala para atingir o seu coração de maneira poderosa, expressiva e gloriosa para a glória do nome do Senhor. Queridos, então a primeira lição que nós aprendemos em Gênesis capítulo 15, versículo 1, é exatamente que o nosso Deus, Ele é o Deus que fala, e fala muito bem. Fala com eloquência, fala com expressividade, fala com eficácia, fala com poder. Isaías 55:10 diz que assim como descem a chuva e a nuvem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra, assim será a palavra do Senhor. Ela não voltará vazia, antes fará o que lhe apraz a ele, não é você, e prosperará naquilo para que enviei. Ou seja, Deus está enviando para você agora, por meio da sua palavra, a sua palavra, e ela não vai voltar vazia. Então a primeira lição que nós aprendemos em Gênesis 15 é que nosso Deus é o Deus que fala. Que o nosso Deus é o Deus que fala. Mas veja bem, o nosso Deus não fala aleatoriamente. O nosso Deus não fala apenas por falar. O nosso Deus, ele não fala apenas por expressões de eloquência. Ele fala com propósitos. Ele fala com veias. Ele fala com objetivos. E quando ele falou com Abraão, obviamente, ele também falou com objetivos. Ele também falou com propósitos. Então veja só, queridos, Abraão estava enfrentando aquilo que alguns teólogos chamam de a noite escura da sua vida. A noite escura da sua vida. Talvez você tenha entrado o ano já em dificuldades. Talvez você já esteja tão abalado, tão abatido. Como eu já falei, essa é a terceira vez que eu falo, nós vivemos um ano atípico, assolador, complexo. Muitas pessoas perderam seus entes queridos, muitas pessoas estão com familiares contaminados, muitas pessoas estão vivendo as noites negras, as noites escuras da jornada da vida. Todavia, nós não podemos nos entregar a essas noites. Por quê? Porque elas passam, elas vão embora, elas não duram para sempre. As noites escuras, as lutas, as provas, elas não são eternas, elas são efêmeras, elas são
passageiras. Então, diante do texto, queridos, olhando para o texto, nós descobrimos que Abraão estava exatamente sufocado com 3 coisas. Quantas coisas? 3. Ele estava desanimado, ele estava preocupado e ele se sentia irrecompensado. Vou falar de novo. 3 coisas Abraão estava vivendo na noite negra da sua vida. A primeira é que ele estava desanimado. Por isso o texto diz, não temas. Segundo, é que ele estava preocupado. Por isso o texto vai dizer, eu sou o teu escudo. Explico já. Terceiro, ele estava se sentindo irrecompensável ou esquecido. Por isso que o texto vai dizer, eu serei, ou teu galardão será grandíssimo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, diante de alguém que está desanimado, preocupado e se sentindo irrecompensado, a voz de Deus, através da sua palavra, por meio da visão, segundo o texto no versículo 1, vai ao encontro de Abrão para animá-lo. Daí a gente aprende a mais uma lição. Qual? Primeiro é o Deus que fala. Segundo, ele é o Deus que anima Abrão. Ele anima Abrão. Por isso eu coloquei no nosso banner um tempo de animosidade. Então, além dele falar com Abrão, se revelar a Abrão em visão, alvejar Abrão com a palavra, ele anima o seu servo. Como, pastor? O verso 1 ainda diz assim, ó, não temas. Se você usar outra versão, que não seja a Arque ou a Ara, por exemplo, se você usar a versão do pastor Eugênio Peterson, que é a versão mensagem, você vai ver que ao invés do texto falar não temas, o texto fala não tenha medo. Então Deus aqui, ele se revela a Abrão em palavra, por meio da palavra, para gerar ao seu servo animosidade. Como? Não temas. Porque ele diz, não tenha medo. Na realidade, ter medo faz parte da nossa vida. Quem disser que não tem medo, obviamente está escorregando na estrada da mentira. Por quê? Porque todos nós temos medo. Se nós não tivéssemos medo, principalmente da morte, quando estávamos ou quando estamos enfermos ou doentes, nós não íamos para o hospital. E quando a coisa se agrava, a gente quer ir o mais rápido possível. Então veja que Deus aparece a Abrão em visão e anima, não temas. Por quê? Porque Deus Deus sabe que uma pessoa desanimada, ela não avança, ela não progride, ela não cresce, ela não desabrocha. Lembra de Elias, 1 Reis capítulo 19 e o versículo 5? Elias disse, no seu ânimo pediu a morte. A expressão que chega para nós ali é no seu ânimo, mas a expressão original é desanimado pediu a morte, dizendo, não sou melhor do que os meus pais. Uma pessoa desanimada não progride, não cresce, não avança, não vai além. Por quê? Porque ela está desanimada. O desânimo é a sua vizinha mais chegada e consegue te dominar nas circunstâncias tanto boas quanto más. Então Deus não sabia, Deus sabe que o desânimo é capaz de nos colocar na rota do fracasso. Por isso, o próprio Senhor Jesus nos alertou em João capítulo 14 e o versículo 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Olha só, não é uma negativa, se turbe o vosso coração. Veja que Jesus falou aos seus discípulos no turbilhão dos problemas. O que é o turbilhão dos problemas, pastor? É o nosso coração. O nosso coração, ele é o turbilhão das ideias, o turbilhão dos problemas. 4:23 de Provérbios diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Quando eu fracasso primeiro no coração. Quando eu desanimo primeiro no coração. Quando eu venço primeiro no coração. Então, quando Deus aparece a Abrão e diz, não temas, ele está dizendo, não permita que o teu coração seja dominado pelo medo. Como eu já disse para vocês, ter medo é normal.
faz parte até de uma defesa fisiológica nossa. Isso é comprovado pelos psicanalistas. Todavia, não podemos permitir que o medo nos domine. Mateus 14:36, quando Jesus estava caminhando na quarta vigília da noite, os discípulos, o texto diz que os discípulos ficaram assombrados ou tomados de medo, ou seja, ficaram apavorados. 1 João capítulo 4, versículo 18, o texto diz que o medo produz tormenta, e a tormenta pode te levar para a rota da degradação, do desequilíbrio. Então, meu irmão, em nome de Jesus, você que está assistindo, receba esta palavra. Deus está animando o teu coração. Talvez você tenha entrado o ano com dificuldades, como eu já disse, com problemas, com várias circunstâncias adversas, mas Deus anima o teu coração dizendo: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Ele é o Deus que nos anima. João capítulo 16 e o versículo 33 está escrito: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só conseguimos vencer as dificuldades se tivermos Jesus como centro da nossa vida e lutando contra os dias de desânimo. O apóstolo Paulo, ele ratifica, confirma isso na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 16 ao 18, ele diz: não desanimemos, ainda que o nosso homem exterior, a carcaça, se corrompa, o interior se renova de dia em dia. De dia em dia. Receba renovo da palavra de Deus, receba renovo da graça do Senhor, receba renovo, receba forças, receba graça. E para você que está inquieto, não sabe o que vai acontecer em 2021, em nome de Jesus, eu quero te dar um conselho pela palavra de Deus. Qual, pastor? Salmo 46 e o verso de número 10. O texto diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos é posição. Sabei que eu sou Deus é convicção. Viva 2021 tendo a consciência de ficar no seu lugar, quieto, mesmo as lutas vindo, mas acreditando que o teu Deus vai agir e vai fazer coisas extraordinárias em nome de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos do Deus que fala para animar Abrão, é que ele diz assim, ó: eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Essa expressão eu sou é própria, é peculiar do próprio Deus. Eu sou. Ele é o Deus que é, sem precisar dizer que é. Mas aqui ele teve a vontade de propriamente falar: eu sou o teu escudo. Por que Deus disse a Abrão que era o seu escudo? Obviamente, sem interpretação bíblica, obviamente porque ele estava com medo. Medo por quê, pastor? Estava preocupado. Preocupado por quê? Porque ele tinha vencido o exército e tinha resgatado Ló. Na cultura mesopotâmica da época, quem perdia a batalha, eles sempre voltavam com mais força para que houvesse uma revanche. Então, Abraão está preocupado. Quem vai me livrar? Quem vai me socorrer? Aí Deus, sabendo do coração, da internalidade, dos pensamentos de Abraão, vai até ele e diz assim, ó: eu sou o teu escudo. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou a tua proteção. Eu sou a tua arma de guerra. Eu sou aquele que te protege de todas as circunstâncias. Vamos na Bíblia, vamos lá. Salmo 84 e o verso de número 9, o salmista disse: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. É o salmista declarando que confiava inabalavelmente em Deus como seu escudo. O salmo de número 7 e o verso de número 10, olha que expressão linda o salmista usa. Ele diz: o meu escudo está em Deus. O meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração.
Vamos crer, meus irmãos, que Deus vai continuar nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal e de todas as circunstâncias adversas. Terceiro, Deus disse assim para Abrão. Irmãos, eu acho isso aqui genial. Preste atenção. Deus disse assim, ó: não temas, eu sou o teu escudo. Mas olha o que ele diz na última parte do verso 1. Vou correr porque a hora está passando, só estou no verso 1 ainda. O teu galardão será grandíssimo. A versão que eu estou usando é a que ela diz assim: o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O texto usa um superlativo. Quem entende um pouquinho de português sabe que superlativo é uma expressão que denota uma forma de exagero, uma forma peculiar de exagerar uma coisa. Então Deus está dizendo assim: eu não sou o teu grande, eu sou o teu grandíssimo. Não se preocupa não, que o fato de você se sentir irrecompensado ou esquecido, eu serei a tua recompensa. Eu serei aquele que vai cuidar de ti nos mínimos detalhes. Então veja só, eu gosto da expressão ara porque ela diz assim, ó: o teu galardão será grandíssimo. Será é no futuro. Então veja que Deus atuou através da palavra no coração de Abrão e vai atuar no seu agora, porque eu tenho certeza, porque é a Bíblia, através de duas ações que vivemos. Quais, pastor? Olha aí o versículo 1 diz assim, ó: eu sou o teu escudo, isto é, presente. Quando ele falou com Abraão e disse, não temas, ele está falando no presente. Quando ele fala, eu sou o teu escudo, ele também está falando no presente. Mas quando ele diz, e o teu galardão será, ele está falando do futuro, grandíssimo, grande. Então veja que Deus, quando falou com Abraão, ele falou no presente e no futuro. No presente e no futuro. No presente, ele diz para você, não temas porque eu estou contigo e sou o teu escudo. No futuro, ele está dizendo, se prepare, porque amanhã, no futuro, eu vou te recompensar poderosamente. Sabe o que eu aprendo? Deus trabalha o nosso presente e o nosso futuro. Pastor, e o nosso passado? Passado já está dizendo, vem da palavra passou. Esquece, meu irmão, esquece. Deus não olha para o passado. Deus está olhando para o seu presente e para o seu futuro. Se o seu passado foi difícil, problemático, conturbado, totalmente fora de nexo, Deus está falando contigo agora. Não temas, eu sou o teu escudo. Mas ele diz, o teu galardão será futuro. Então veja, Deus não quer que você fique olhando para trás, fique olhando pelo retrovisor. Isaías 43, versos 18 e 19, o texto diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que farei uma coisa nova. Recebe esta palavra, meu irmão, minha irmã, se prepare para viver o novo de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus, as ações de Deus. Ele é o Deus que trabalha no teu presente, no teu futuro. Pode ter certeza. Eu gosto desse versículo que eu vou citar agora. Quem me conhece de perto sabe que eu amo. João capítulo 1, versículo 42. O Senhor nunca tinha visto Simão, né, que posteriormente passou a ser chamado de Pedro. E o texto dizia, olhando para Simão, disse, tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Tu és Simão. Quando Jesus olhou para Simão, ele descodificou os 3 estágios ou estados da vida de Simão: presente, passado e futuro. Presente, tu és Simão. Passado, origem, eu sei de onde você veio. Você é filho de Jonas ou João, conforme algumas versões. Agora o futuro é genial, mas tu serás chamado Cefas. Sabe por quê, meu irmão? O passado aflige muita gente. O presente tem que ser vivido, mas o futuro, você não sabe o que vai acontecer. Nem o diabo sabe o que vai acontecer com você. Mas o meu Deus, o teu Deus, já sabe. Será extraordinário, será grandioso, será
poderoso, será extraordinário. Em nome de Jesus, receba essa palavra. O seu futuro estar nas mãos de Deus, estar na palavra de Deus, estar na graça de Deus. Então se prepare para viver coisas extraordinárias esse ano, mesmo apesar das circunstâncias, mesmo apesar das dificuldades. Deus vai trabalhar, vai continuar falando, vai continuar agindo, porque Ele não esquece de você, meu irmão. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz que Ele não é injusto para se esquecer dos feitos, das obras que você fez por amor a Ele, pelos santos, e que ainda continua servindo. Deus não vai te esquecer de maneira nenhuma. Agora veja, irmãos, como Deus é tremendo. Veja que Ele diz: o teu galardão será grandíssimo, extraordinário. Irmãos, Abraão estava se sentindo irrecompensado. Então, quando Deus fala de galardão, Ele está exatamente se reportando a uma recompensa, porque o nosso Deus sabe recompensar. Aí parece que o autor da Epístola aos Hebreus, Danúbio Caba Quente, Danúbio de Oliveira, Danúbio Araújo, ou melhor, Danúbio Fera. Então parece que o autor da Epístola aos Hebreus, ele ouviu quando Deus disse a Abraão assim, ó: o teu galardão será sobremodo grande. Aí ele vai escrever Hebreus 11:6. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus. Aí o texto vai dizer assim: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A palavra galardoador aqui de Hebreus 11:6 é única, é singular. Não há em nenhuma outra parte da Bíblia. Essa palavra no grego, ela é remunerador. Sabe o que aqui Deus estava usando o autor da Epístola aos Hebreus para dizer? Que o nosso Deus é o nosso remunerador. Talvez você já tenha passado por alguma empresa, ou talvez a sua empresa atrasou algum salário seu. Mas Deus não atrasa, Ele paga e paga bem, Ele sabe pagar. O Wellington Mangabeira, Pai do Senhor, meu amigo, meu irmão, saudade de você, grande abraço, feliz ano novo para você e toda a sua linda família. Cheiro no coração, meu irmão. Então veja que Deus, falando com Abraão, Ele diz: não temas, ou seja, eu quero ver você animado. Segundo, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Terceiro, eu sou aquele que te recompensa poderosamente. Agora, pense comigo, irmãos, que eu já vou escorregar para terminar aqui a reflexão. Preste bem atenção, em nome de Jesus, preste bem atenção. Diante destas expressões tão vivas, tão sérias, tão fincadas na verdade do coração do próprio Deus, porque foi Ele quem falou, então ele fala com Abraão. O que Abraão deveria pensar? O que Abraão deveria avaliar? O que Abraão deveria ruminar? Poxa, o Eterno, o Criador, o Senhor de tudo está animando o meu coração. Mas o coração de Abraão estava tão pesado, estava tão obstruído, estava tão fragmentado, que ele começou, ao invés de crescer mediante a voz do Deus que estava falando, o que ele começou? Ele começou a fazer questionamentos a Deus. Questionamentos a Deus. Irmão, olha o verso 2 aí, ó. Então disse Abrão, depois de Deus falar com ele, então disse: Senhor Jeová, que me has de dar? Ele faz uma pergunta a Abrão. Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Olha o 3. Disse mais, ele continua falando. Ó, eis que não me tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Gente, preste atenção. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Sabe o que eu aprendo? Quando estamos vivendo, Danúbio, né, o Wellington e os demais, quando estamos vivendo a noite escura, as dificuldades, as coisas que não acontecem, exatamente as promessas, elas nos incomodam. Então Abraão, ele vai fazer 3 queixas a Deus. Quantas queixas, meu irmão? Guarde isso. 3. A primeira, Abraão vai dizer para Deus, mesmo Deus falando com ele, o que incomodava. O que ele incomodava? Verso de número 3. Olha o que ele diz: o que o Senhor vai me dar?
Era como se Abraão tivesse dizendo assim para Deus: olha, o Senhor prometeu que eu ia ter um filho. O Senhor prometeu. O Senhor prometeu lá em Gênesis 12:7 que eu ia ser pai, que a minha semente ia ser grande. E até agora nada. Sabe o que Abraão está dizendo para Deus? Tem alguma coisa, o Senhor está falando, o Senhor está me animando, o Senhor está me encorajando, o Senhor está dizendo que vai fazer, mas até agora eu não vi nada. Abraão fala para Deus o que lhe incomodava. Sabe o que eu aprendo? Você tem o direito, dado pelo Criador, de falar para ele o que te incomoda. E isso, meu irmão, não vai deixar Deus chateado. Porque desabafo é pecado com pessoas erradas, em lugares errados, em ambientes errados. Mas para Deus, desabafo não é pecado. O salmista, no Salmo 66, e o verso de número 8, se não me falha a memória, ele desabafou o coração a Deus. O próprio Jesus, lá no Getsemane, ele abriu o coração, ele abriu o coração, ele desabafou. O que é desabafar? É o contrário de abafar, é colocar para fora, meu filho, só isso. Há uma diferença entre desabafo e murmuração. Abraão aqui, ele está incomodado. Ele está incomodado. O Senhor falou comigo e até agora nada. O que me has de dar? Segundo, Abraão achava que a promessa de Deus estava caduca. Que a promessa de Deus estava estagnada. Porque, olha o verso 3. O que ele diz assim, ó. O verso 2, ele diz assim, ó. O que o Senhor vai me dar? Olha o verso 3. Porque a mim não me concedeste semente ainda, não me desse descendência. Então, sabe o que Abraão nos ensina? Que mesmo Deus falando, Deus prometendo, a gente entra, meu irmão, nas situações difíceis da vida de não, às vezes, mastigar, sabe? O quanto a promessa demora. Sabe o que Abraão está dizendo aqui? Poxa Deus, o Senhor falou comigo? Cadê essa promessa? Ela está estagnada? Ela está parada? Ela não vai se cumprir? E aqui eu quero, em nome de Jesus, que vocês aprendam mais algumas verdades. Primeiro, nesse tempo que eu sou crente, nesse tempo que eu tenho aprendido a ser tratado por Deus, já são quase 22 anos, sendo tratado, sendo ensinado, vivendo aquilo que Deus tem estabelecido para mim, lutando para viver. Eu tenho aprendido 3 coisas a respeito da promessa de Deus. 3 coisas, se você quiser anotar, guarde isso no seu coração. 3 coisas. Primeiro, a promessa tem uma origem. Segundo, a promessa tem um estado. Terceiro, a promessa tem um alvo. Vou repetir. Primeiro, a promessa tem uma origem. A origem é de Deus. A promessa é de Deus, é de cima, é do céu. Não é do homem, não é de baixo, não é da terra. Vou repetir. A promessa tem uma origem. Foi Deus quem te prometeu. Então pode ter certeza que por ser Deus que fez a promessa, vai se cumprir. Mas se cumpre na hora dele. Se cumpre no tempo dele. Se cumpre da maneira dele, não da minha e nem da sua. Segundo, guarde isso, pelo amor de Deus. Guarde isso. É o estado da promessa. Pastor, qual é o estado da promessa? Se encaixa perfeitamente com a visão de que Abraão pensava que a promessa estava estagnada. O que é uma estagnação? É parado. É estar inerte. É estar sem atividade. É estar obsoleta, sem força. E a promessa de Deus, ela não fica obsoleta, ela não fica inerte, ela não fica estagnada, ela não fica parada, porque a promessa de Deus está viva. Pastor, prova, vou lhe provar agora. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Paulo escrevendo aos crentes de Coríntios, ele disse assim, ó: porque todas quantas promessas de Deus há, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus Pai. Vou repetir. Porque todas quantas promessas de Deus há, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus Pai. Dobra atenção. Porque todas quantas promessas de Deus, a promessa não é sua, não é do homem, é de Deus. A pluralidade das promessas, porque todas quantas, não é quanto, é quantas, plural. Então nós temos a origem da promessa, nós temos a pluralidade das promessas, e para você dar um glória aí onde você está, nós temos a vida da promessa. Pastor, que loucura é essa? Vou repetir. Porque tantas quantas promessas de Deus há.
H acentuado A. A aí é a flexão do verbo haver, meu irmão. Existir. Sabe o que é que Paulo está dizendo? As promessas de Deus são vivas. Elas existem. Você não viu ainda, mas ela é viva. Você não recebeu ainda, mas ela está viva. Você não enxergou ela ainda, mas ela está viva. Sabe o que eu aprendi, meus irmãos? Deus fez a promessa e a promessa já está pronta para você. É você que não está pronto para ela. Deus não trabalha na promessa. Deus trabalha em quem Ele prometeu. A promessa não precisa de trabalhos porque ela é eterna. Quem precisa ser trabalhado para alcançar a promessa sou eu. Outra coisa, não é a promessa que vai ao teu encontro. É você que é dirigido por Deus ao encontro da promessa. Porque a promessa já está te aguardando, mas você ainda não está pronto. E Deus, neste percurso, até te levar lá, está te trabalhando. Estará agindo em você, está fazendo coisas extraordinárias na sua vida, para você entender o quanto Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Viva cada dia como se a promessa de Deus estivesse já à beira, à porta da sua casa, em nome do Senhor Jesus. Então Abraão, queridos, está dizendo, a promessa de Deus está estagnada, mas ela não está. Ela não aconteceu na tua vida ainda, porque você não está pronto, meu irmão. Ela não aconteceu na minha vida ainda, porque eu não estou pronto. Eu sei que para alguns dói muito ouvir isso, mas é a pura verdade. Enquanto não estamos prontos, a promessa não nos abraça. Não é ela quem vem, é você quem vai até ela. É Deus quem vai te levar até ela, em nome do Senhor Jesus. Terceiro, no versículo de número 3 ainda, Abraão faz a terceira queixa. Ele afirma que o seu herdeiro será o mordomo Eliezer. Sabe o que Abraão está dizendo? Sabe o que Abraão está dizendo? Tá bom, Deus. Eu vou ficar mesmo com o meu herdeiro Eliezer, o Damasceno, que tem me ajudado, e eu vou ficar com ele. A cultura mesopotâmica da época permitia que, se alguém não tivesse filho, o seu herdeiro ou o seu mordomo mais chegado poderia herdar. E como Eliezer, né, ele era o mordomo mais chegado, então foi que Abraão disse, então fica tranquilo, ele vai ser mesmo. Quando Abraão disse isso, o que lhe incomodava, que a promessa estava estagnada e de que o seu filho não seria dele mesmo, mas seria o seu mordomo, meu irmão, eu vou usar uma linguagem que nós, os nordestinos, usamos. Parece que Deus pulou, irmão, nos peitos de Abraão, tá? Eu sei que muitos críticos aí podem até criticar, mas eu vou dizer de novo. Parece que Deus, irmãos, pulou nos peitos de Abraão. Por quê, pastor? Porque Deus fala com Abraão e fala de maneira extraordinária. Deus rebate Abraão, Deus contrapõe Abraão e Deus confirma Abraão. Como? Está no texto. Olha o verso 4. Quando Abraão fala para Deus o que incomoda, olha o verso 4. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, primeira coisa que Deus falou, Deus rebate Abraão, este não será o teu herdeiro. Sabe o que ele disse para Abraão? Não. Aprenda a ouvir não. Aprenda a ouvir os nãos de Deus. Porque o não de Deus vai te fazer crescer. Segundo, Deus contrapõe Abraão. Olha, este não será o teu herdeiro. Aí ponto e vírgula. Mas, não é mais é uma conjunção, mas é uma conjunção adversativa, indica contrariedade. Mas é um advérbio de intensidade. Então Deus não intensificou a fala, Deus contrapôs Abraão na sua fala, mas. Ou seja, quem vai ser o seu herdeiro não será ele, mas aquele que de ti será gerado. Deus levou Abraão para dentro, meu irmão. Deus levou Abraão para a internalidade. Terceiro, Deus confirma a Abraão. Olha o que ele diz aí, ó. Esse será a tua semente, ou o teu herdeiro. Então, primeiro Deus rebate, diz não. Segundo, Deus contrapõe, vai sair de ti, não vai sair do que você está vendo. Terceiro, o que sair de ti vai ser teu, será confirmado. Sabe o que eu aprendo? Abraão é a mesma pessoa, estava olhando para fora, para o moço e para o óbvio. Vou repetir, Abraão estava olhando para fora, para o moço e para o óbvio.
Por que ele estava olhando para fora, para o moço e para o óbvio que seria o seu moço herdar? Porque nós somos assim. Nós temos a tendência de só acreditar naquilo que vemos, de acreditar naquilo que tocamos. Por isso Paulo não jogou palavras ao vento, quando ele disse em 2 Coríntios 5:7, nós não andamos por vista, mas por fé. Isso é uma realidade que muita gente não tem aprendido a viver. Tem gente que vive pelo que vê e o crente vive pelo que crê. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade que precisamos colocar na nossa mentalidade. Então veja, queridos, Deus então faz com que Abraão tire a visão de fora e enxergue a dimensão interna do milagre. Irmão, dobre atenção, olha o que Deus diz: de ti será gerado. Sabe onde o milagre estava, irmão? O milagre não estava fora, estava dentro. Tem muita gente esperando coisas de fora e Deus está dizendo, está dentro. Tem muita gente esperando coisas extraordinárias fora e Deus está dizendo, Abraão, está dentro de ti. É dentro de você que eu vou gerar o milagre. Ô meu irmão, creia, 2021, Deus vai fazer milagres na tua vida, viu meu irmão? Em nome de Jesus e pelo poder da sua palavra. Mas creia que Deus vai fazer o milagre nascer dentro de ti. Se tiver alguém aí que está ouvindo esta palavra, que não tem conseguido gerar filhos, eu falo isso literalmente, creia, Jesus pode aflorar a semente dentro de você e você ter o prazer de ser mãe em nome do Senhor Jesus. O milagre vai vir de dentro. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. E para encerrar, meu irmão, para encerrar esta reflexão, dobre a sua atenção, por favor. Quando Deus disse a Abraão, que era dentro dele que o milagre ia aflorar, Deus então precisou estimular Abraão para que ele pudesse crer. Como, pastor? Dobre atenção. Olha o verso 5, diz assim, ó, então o levou para fora. Então o levou para fora e disse, olha para os céus, conta as estrelas, se é que as pode contar. Aí o texto diz, assim será a tua semente. Aí o verso 6 diz, e creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Dobra atenção, meu irmão, preste atenção. Quando Deus disse a Abraão que o milagre não seria fora, mas seria de dentro, afinal de contas, Deus havia feito uma promessa a ele, 12:7 de Gênesis, que ele seria pai. E Deus, quando promete, Deus não erra, Deus sabe o endereço, Deus sabe o tempo de dar. Então, quando Deus disse a ele que o seu herdeiro seria, então Deus precisou trabalhar a mentalidade e a visão de Abraão. O que ele fez? O levou para fora. Irmãos, a expressão levar, presta atenção, a expressão levou ou levar aqui no hebraico, dá a ideia de fazer avançar. Avançar. Então, preste atenção, avançar. Preste atenção, levou dá a ideia de segurar e levar. Segurar e levar. Segurar é dominar, levar é dirigir. Então, a primeira coisa, Deus tirou Abraão do lugar que ele estava, da tenda, dominando e dirigindo. Você quer viver coisas grandes em 2021? Permita Deus dominar a tua vida, a tua mente, as tuas ideias, os teus pensamentos e ele te dirigir. Dobre atenção no que eu vou dizer. Todas as vezes que Deus quer te mostrar coisas grandes, ele te tira de certos ambientes. Todas as vezes que Deus quer te mostrar coisas extraordinárias, ele te tira de certos círculos. Ele te tira de certos ambientes. Por que ele tirou Abraão da tenda? Porque se Abraão olhasse para frente, ele via lona. Se olhasse para a esquerda, lona. Olhasse para a direita, lona. Olhasse para trás, lona. Olhasse para cima, lona. Olhasse para o chão, vivia terra ou tapete, alguma coisa. Então, o que a tenda estava fazendo com Abraão?
3 coisas. Primeiro, limitando a sua visão. Segundo, descalibrando a sua visão. Por que descalibrando? Porque de tanto ele olhar e ver lona, a sua visão ia ficar ofuscada. Não ia ter calibre de potência, de dimensão. Terceiro, ia atrofiar a sua visão. Então Deus vai te tirar do ambiente que limita a tua visão, que descalibra a tua visão e que atrofia a tua visão. Vai te tirar da tenda. Ô meu irmão, creia, 2021 será o ano em que Deus vai te arrancar de certos ambientes, de certas culturas da mente, para te colocar para fora. Vou lhe provar na Bíblia, meu irmão. Marcos capítulo 7, versículo 33. Antes de Jesus operar um milagre na vida do gago e surdo, lembra desse texto? Tem gente que não conhece esse texto. O texto diz que Jesus o tirou para fora da multidão. Sai de perto da multidão, que a multidão não entenda o meu trabalhar. Jesus então colocou os dedos nos ouvidos do surdo e cuspiu na boca do gago e liberou a palavra lamaica extraordinária, efata. E o texto diz que ele ouvia com claridade e também falava perfeitamente. O Deus que te tira de certos ambientes não vai te tirar apenas para você enxergar, mas para você ouvir com precisão e falar as verdades de Deus. Vamos para a Bíblia ainda? Vamos lá. Marcos capítulo 8, um capítulo depois, no versículo 23, o texto diz que quando trouxeram para Jesus o cego de Betsaida, o texto diz que Jesus o tomou pela mão. Olha a expressão tomar, segurar, dominar. Tomou e o levou para fora da aldeia. E lá perguntava o que ele via. E ele disse, eu vejo homens andando como árvores. Sabe o que é isso? Isso é uma lição prática de que tem gente que só vê o que os homens fazem. Só vê o que os homens fazem. Então Jesus colocou a mão novamente nele e disse assim, olha, agora você vai ver perfeitamente. Agora, olha para cima. A versão King James diz, olha para cima. E o texto diz que imediatamente a sua visão foi aberta e ele via distintamente a tudo e a todos e a longe. Irmão, o que Deus vai fazer com a tua visão será tão grande, será tão extraordinária, será tão magnífica que ele vai fazer você olhar para cima. Vai fazer você discernir o que você está vendo, mas vai fazer você enxergar com amplitude para a glória do nome do Senhor Jesus. Então a primeira lição que a gente aprende de Deus no verso 5 é, levou para fora, é direção. Deixa Deus dirigir a tua vida. Aí o Senhor diz, olha para os céus. Olhar para os céus é contemplação. Meu irmão, olhe para cima, olhe para Deus. Para de olhar para os homens. Olhe para Deus. Josafá estava encurralado, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 12. E ele disse, olha Deus, eu não tenho força. Em nós não restou nada. Porém, os meus olhos estão postos em ti. Isaías 45, 22, o texto diz, olhai para o Senhor e sereis salvos. Que a nossa visão seja como a visão daquele povo que estava na sinagoga em Lucas 4, 20, quando Jesus abriu o livro, o texto diz, os olhos de todos estavam fitos nele. Meu irmão, 2021, não tire o olhar de Jesus. Não pare de olhar para Jesus. Não pare de olhar. Eu sei que as circunstâncias são adversas, sabe? Eu sei que as lutas às vezes nos sufocam, mas não pare de olhar para Jesus. Continue olhando para Jesus. Hebreus 12, 2, olhando firmemente, olha a firmeza do olhar, para o autor e consumador da sua fé. Continue olhando para Jesus. Ele é brilhante, ele é grande, ele é alto, ele é sublime, ele é soberano, ele é poderoso, ele é vasto, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é o Criador dos confins da terra, ele é a nossa força, ele é a nossa graça, o nosso rebento, a nossa vida, o nosso modelo, o nosso exemplo. Olhe para Jesus. Ninguém muda olhando para a vida dos outros, nós só mudamos quando olhamos para Jesus. No ano da morte do rei Uzias,
ouvir o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Que a experiência de Isaías seja uma experiência marcante também para nós. Que esse ano de lutas, de adversidades, de lutos, de provas, de dificuldades, seja um ano em que experimentemos ainda mais a glória de Deus nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluias. Aleluias. Grande é o nome do Senhor. Olhe para Jesus, meu irmão. Pai, pregue para sua esposa e para os seus filhos. Olhe para Jesus. Eu não sei se daqui a alguns dias eu estarei vivo, ou se terminarei o ano de 2021, não sei. Mas os meus filhos são orientados, a minha esposa é orientada a olhar para Jesus. Daqui para frente os dias vão ficar terríveis, mas continue olhando para Jesus. As lutas podem até aumentar, mas continue olhando para Jesus. As lutas podem te colocar até lá no chão, mas continue olhando para Jesus. Olhe para Ele. Ele é o nosso Redentor. Abraão olha para os céus, contemplação. Aí o Senhor diz assim, ó, conta as estrelas. Irmãos, aí o Deus diz assim, ó, se as podes contar. Aleluias. Obviamente que Abraão não ia conseguir contar. Ninguém consegue contar as estrelas. Eu imagino, não diz a Bíblia, é um pensamento meu, queridos. Mas eu imagino, um pensamento meu com coerência, Deus dizendo assim, ó, eu vou fazer você olhar para cima e vou pedir para você contar as estrelas. E Deus ficou rindo. Por quê, meu irmão? Porque ninguém consegue contar as estrelas. Sabe que lição Deus estava dando a Abraão e a nós? Abraão, a tua semente, a tua descendência será tão grande que você não vai poder contar e nem expressar. Sabe que lição eu aprendo? O que Deus me ensina é a dimensão. O que Ele já fez, está fazendo e continuará fazendo na tua vida é tão grande que você não vai conseguir contar. É maior do que você pensa. É maior do que você imagina. É maior do que você idealiza. É alto. O que Deus tem para você, meu irmão, você pregador, você cantor, você crente, você servo, você pastor. Qualquer pessoa que está me ouvindo agora, o que Deus tem para você é tão grande, é tão alto, que mesmo que você queira expressar, mesmo que você queira contar, você não consegue, porque é grande demais. Pastor, está na Bíblia, está. Jó capítulo 5, versículo 9, ele faz coisas tão grandes que não se podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que não se podem contar. Prepara para chorar muito. As lutas vão te fazer chorar, mas prepare-se para vibrar com os milagres, com as ações de Deus na tua vida, poderosamente na tua vida. Em nome de Jesus. Quarto, o Senhor faz a confirmação. Assim será a tua semente. O Deus que dirige, o Deus que te faz contemplar, o Deus que faz você viver a dimensão, é o Deus que vai cumprir literalmente, cabalmente, poderosamente, fielmente aquilo que Ele te prometeu. Ei, meu irmão, vai acontecer, viu? Em nome de Jesus vai acontecer. Para finalizar, pastor, o que eu devo fazer? O que Abraão fez. Irmão, essa aqui, como eu digo aqui na igreja aqui, em Maria Alva, se tu não der glória a Deus, é porque o negócio está difícil aí para tu mesmo. Há um glória a Deus aí com o que eu vou explicar aqui, meu irmão. Tá? Compartilha essa live. Tá? Solta esse coraçãozinho agora com força. Ó, que nós temos que fazer, pastor? Sabe o que nós temos que fazer? Versículo 6. Creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Presta atenção. A palavra creu aqui no hebraico é amã. Sabe o que significa essa palavra aqui no hebraico? É alicerçado, estabilizado, estruturado, nutrido ou sustentado. Quando Deus falou com Abraão, o texto diz que Abraão diz assim, creu ele no Senhor. Ele creu na pessoa que fez a promessa, verso 5. Então, a pessoa que fez a promessa, verso 5, sustentou a vida de Abraão até a promessa. Sustentou
a vida de Abraão até a promessa. Olhe para cá, presta atenção. Ó, creu ele no Senhor. Ele ficou sustentado na pessoa que falou com ele. Vou repetir. Creu ele no Senhor. Creu, a palavra creu no hebraico é sustentado, nutrido, alimentado, estabilizado, firmado. Então ele ficou firmado, nutrido, alimentado, sustentado na pessoa, creu ele no Senhor, que fez a promessa. Verso 5, assim será a tua semente. Quando Abraão declarou que estava sustentado em Deus e que ele tinha falado, o texto diz, e isto foi-lhe imputado. A palavra imputado aí é creditado. Colocou na conta da vida de Abraão. Colocou na conta da vida de Abraão. O quê? Isso foi imputado por justiça. A palavra justiça ali é retidão. Ou seja, Abraão ficou sustentado pela fé em Deus, que colocou na conta de Abraão o nível da sua retidão. Sabe o que é isso? Abraão viveu antecipadamente o milagre e também a grande doutrina da justificação. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 4, versículo 3, repete este verso. No capítulo 3 e versículo 6 de Gálatas, ele repete este verso. E o irmão de Jesus, chamado Tiago, capítulo 2, versículo 23, também repete. E creu ele e foi imputado por justiça. Só que Paulo só diz isso, tanto em Romanos 4:3, quanto em Gálatas 3:6. Mas o irmão de Jesus, Tiago, meu irmão, foi mais profundo. Ele disse, creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, amigo de Deus. A sustentabilidade que Abraão teve em Deus por meio da fé, gerou uma amizade extraordinária com Deus. Ô meu irmão, creia, 2021 será um ano das maravilhas, da graça, do favor, da misericórdia, do poder, das lutas sim, mas crendo que Deus fará coisas grandes. O que é que você tem que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Só crer. Creia. Pastor, tá difícil. Creia. Pastor, está longe. Creia. Não tem problema. Hebreus 11:13 diz que a fé vê longe, abraça o que vê. Aleluia. Vê longe, abraça o que vê e vive o milagre. Creia. Tudo é possível ao que crê. Creia. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Creia. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Creia. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Deus não se agrada daquele que retrocede, mas daquele que é da conservação da alma. Creia. Jesus disse aos discípulos, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci. 14:1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Sabe o que Jesus está dizendo? O que ele faz eu faço. Então creia. Você só deve crer e pronto. Creia e os milagres de Deus vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor, o seu amor, as suas verdades, as suas misericórdias estejam estampadas nas nossas vidas. Você que pode, compartilha aí essa live. Abençoa mais vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu desejo a todos aí, os irmãos que ficaram conosco até o final, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Mas eu tenho certeza que Deus falou com vocês. Nos próximos dias estaremos com mais reflexões da palavra, abençoando a tua vida. Mas eu quero orar por você agora, tá? Eu quero orar pela tua vida. Se você puder permanecer mais um pouquinho, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelo seu ministério, eu quero orar pelo seu chamado, eu quero orar pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Eu quero, como servo de Deus, como homem de Deus, como um pai de família,
como um pastor, como um pregador, eu quero em nome de Jesus declarar verdades de Deus, da sua palavra, para a sua vida nesta oração. Senhor Jesus e Pai de misericórdia, Deus de toda a compaixão, é diante da tua presença, Pai, que nos postamos, Senhor. A tua graça, o teu favor, a tua misericórdia é sempre eterna, Pai. Te louvamos porque nós estamos sendo sustentados mesmo no ano atípico que passou, no ano, meu Deus, avultado de tantas lutas, de tantas perdas, Senhor, de tantas catástrofes, Senhor. Acredito, meu Deus, que estar no rol dos anos mais difíceis em relação a mortes que nós já vivemos, Pai. Mas a tua fidelidade continua em alta, ela não baixa de nível em hipótese alguma. E é por causa da tua fidelidade, é por causa da tua verdade que nós estamos orando a ti, pedindo a tua graça, o teu favor, pedindo que o Senhor, ó Pai, estenda as suas mãos poderosas sobre nós, nos guardando, nos livrando, nos animando, nos dando força, Senhor. Quero te pedir pelo meu irmão, pela minha irmã que assistiu esta live e tantos quantos ainda vão assistir, que a tua mão, Senhor, estenda sobre ele em 2021, que seja um ano repleto, Senhor, da tua presença, mesmo as aflições, mas tendo a tua presença, será de bom tamanho para vivermos, ó Deus, a realidade do evangelho transformador e libertador. Senhor, não queremos, meu Deus querido, um evangelho banalizado em 2021, não queremos, meu Deus, um evangelho, meu Deus, triunfalista, não queremos um evangelho, Senhor, que as pessoas estão aí, ó Deus, pregando, sem vida, sem temor, ó Deus, queremos o evangelho que mude a nossa mente, mude a nossa verdade, queremos o evangelho do arrependimento. Então trabalha em cada vida, cada família, nos guarda, nos livra, nos enche, Senhor, da tua misericórdia, é o que nós te pedimos, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Guarda as famílias deste vírus. Guarda, meu Deus querido, as igrejas. Guarda os pastores. Guarda, meu Deus querido, guarda, Senhor, a todos do grupo de risco. Guarda a todos. Senhor, essa pandemia tem ensinado a gente a ser mais íntimo. Tem extraído de nós o melhor, Senhor. Oh Deus, nos dá forças de vivermos um ano mais próximos de Ti. Aleluias, aleluias. Glória ao Teu nome para sempre, Jesus. Senhor, eu te peço um bálsamo às famílias que estão enlutadas. Amashuidicandelei, mastumanahaseiticanaras. Tantas percas nós tivemos, Senhor. Ó Deus, ajuda, conforta. Mas eu quero te pedir, ó Deus, nos dá um banho, Senhor, de intimidade. Nos dar um banho de relacionamento. Nos faz entender que mesmo nas noites escuras da vida, conforme Jesus viveu em Lucas 23, 46, não esqueça o relacionamento da paternidade. Pai, nas tuas mãos, Jesus estava na cruz. O relacionamento de entrega, entrega o meu espírito. Oh, glória a Deus. Que a tua mão esteja estendida sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Beijo no coração de todos. Estou orando por vocês. Orem por nós. Vamos continuar firmes, acreditando, aleluia, no trabalhar de Deus. Feliz 2020 com a sua visão ampliada, crendo em coisas extraordinárias, em nome de Jesus. Deus abençoe.